dessa vez a tua experiência vai ser diferente, porque a palavra de Deus, ela é muito completa para nossas vidas. Eu quero falar dela só um pouquinho, eu já vou entregar para você as 3 regras simples para você nunca mais desistir do teu propósito. O Senhor está te chamando para algo mais profundo. Eu tenho certeza que no teu coração tem um chamado para você conhecer mais Deus, para você se tornar mais íntimo da palavra. Talvez você é um obreiro da casa de Deus, você é uma mulher que está começando a tua atividade com o Senhor, mas como falar desse livro, desse manual perfeito, se não tirar um tempo para estudar? Eu quero dizer para você que aqui está uma coletânea completa. A Bíblia, ela é formada de 66 livros. 39 estão aqui no início, que são o Antigo Testamento. E aí o Novo Testamento tem mais 27 livros, que foram escritos em média de 1500 anos, em datas diferentes, lugares diferentes e por volta de uns 40 autores ao todo que participaram a escrever essa graça maravilhosa de Deus. E eu vou dizer que quando nós nos conectamos com a palavra de Deus, não tem como não se apaixonar por ela. Você sabia que dentro da palavra de Deus existe em média de 7.000 a 8.000 promessas? E essas promessas são para aqueles que estão aqui com a possibilidade de abrir, conhecer, tomar posse e crer que elas existem. É como se um filho tivesse uma herança do pai e que até o momento ele não tivesse o conhecimento. Então ele poderia ter vivido talvez anos vivendo uma vida muito melhor, mas ele não teve conhecimento de tudo que ele tinha direito. Assim somos nós. E eu vou dizer para você uma coisa. Tem um adversário que ele tenta nos distrair o tempo todo. Por quê? Porque se você estiver distraído, se você não tiver tempo, você não vai se conectar com Deus tão profundamente. E se nós não nos tornarmos íntimos do Pai, nós não conhecermos o Senhor, não tem como nós usufruirmos de tudo que Ele deixou aqui pronto, escrito para nós. E essa palavra de Deus, sabe, que Paulo, ele fala lá no livro de Filipenses 2, o versículo 13, ele diz que está em nós tanto o querer como o realizar, que isso tudo é dádiva de Deus, é o Senhor que opera em nós essas bênçãos. Então, se você está sentindo que é o momento de você conhecer da palavra de Deus, eu tenho plena certeza que o Espírito Santo de Deus vai te guiar numa direção tão profunda. E eu quero já deixar para você aqui um exemplo maravilhoso de como você pode iniciar os estudos da palavra de Deus e como usar as 3 regras básicas para você nunca mais desistir do teu propósito. Então, você pode iniciar, é um conselho que eu dou. Talvez você queira fazer de outra forma, mas dessa forma que eu aprendi, que eu fiz e que foi a maior bênção. E eu já ajudei outras pessoas auxiliando dessa forma. Já vi outros pastores ensinando dessa forma. Eu prefiro que a pessoa que vai começar a ler a palavra de Deus, o meu conselho seria: comece pelo livro de Marcos. O livro de Marcos é dos evangelhos. Ali está um livro básico, um livro rápido de ler, com uma explicação muito suave, muito leve. Depois, em seguida, você já pode ir para o livro de Lucas, a parte histórica, aonde você vai ver todos os detalhes daquela época. Ali em Mateus, você já vai viver a parte ética da palavra. Você vai ver que você faz parte desse reino e por que. Então, qual é o teu papel dentro desse reinado que o Senhor te convida? Esse livro de João é a parte mais envolvente, a parte filosófica da história.
E assim sucessivamente você vai lendo livro por livro. Eu amo Filipenses, amo Romanos, tem salmos que todo mundo ama, e eu vou dizer para você, cada um desses livros é uma experiência maravilhosa. Vou te dar uma dica. Compra um caderninho específico para isso. Pode ser uma agenda, pode ser um caderno, pode ser um bloco de anotação, mas deixe do lado junto com a sua Bíblia, porque vai surgir coisas interessantes que você vai querer anotar. E é surpreendente essa experiência quando Deus nos chama, sabe? Quando o Espírito Santo começa a revelar, quando ele começa a falar e falar sobre anotar. Eu já vou passar para você as 3 regras básicas para encerrar a mensagem, mas deixa eu contar uma experiência para você. Eu amo pegar aqueles bloquinhos, aqueles que tem uma partezinha com cola, eu acho que são chamados os post-its, né? Eu gosto de colar no espelho do banheiro, na geladeira da cozinha, às vezes no corredor. Eu gosto de deixar perto da cama, dentro da Bíblia eu tenho vários colados. Quando, sabe, uma mensagem encaixa com a outra, eu gosto de pôr um versículo ali do lado. Mas eu vou contar para vocês uma experiência que o Espírito Santo me fez lembrar agora. O meu marido, ele sempre viajava fazendo a obra do Senhor, alguns convites, alguns momentos de que ele saía para levar a palavra. E eu vou dizer para você que eu gostava sempre de colocar, isso foi algum tempo atrás, eu gostava sempre de colocar dentro da mala, dentro de algum bolso dele, do blazer, alguma coisa assim, um versículo da palavra de Deus num desses papéis. E ele passou uma experiência muito linda. Depois eu vou deixar escrito aqui o versículo que eu coloquei lá para ele. E era mais ou menos assim, que o Senhor estava enviando na frente dele anjos para guardar ele em todo o caminho. E sabe o que aconteceu nesta viagem? Ele disse que estava subindo a serra, já era início da noite, e o carro de repente fez um barulho e parou. E estava chovendo. E ele saiu para fora do carro, ele abriu, ele viu que parecia que aquele carro não ia mais andar, parece que Deus o confirmava isso. E ele diz que coloca a mão no bolso, ele percebeu que tinha um papel e eu nem sempre colocava no mesmo lugar, eu sempre colocava nas coisas dele pessoais, mas em lugares diferentes. E eu coloquei então um desses versículos no bolso da camisa que ele ia usar na viagem. E quando ele tira, o versículo era esse, que o anjo do Senhor estava indo à frente e guardando ele em todo o caminho. E ele estava ali numa situação que parecia de perigo, porque uma serra deserta, chovendo, boca da noite. E ele diz que de repente um farol atrás dele para e desce 3 homens. Imagina. Ele pensou, poxa, agora, meu Deus, só o Senhor para me dar livramento. Ele pensou, pode ser um assalto, pode ser, né? E aquelas pessoas, chega 3 homens na chuva, desceu na chuva, e chegou lá e disse assim, meu irmão, o que aconteceu com o teu carro, que você está aqui nesse lugar perigoso, parado, início da noite, não para aqui, irmão, aqui é perigoso. Ele falou, pois é, eu não sei o que aconteceu, meu carro fez um barulho e parou. Aqueles homens eram servos do Senhor, eram 3 irmãos que estavam voltando de uma ocorrência, eles tinham uma oficina mecânica, eles tinham um guincho, e aquele irmão olhou e falou, pastor, é uma correia dentada, acho que é esse nome, correia dentada do seu carro, perdão se eu errar a palavra. E ele disse assim, estourou a correia, agora esse carro não sai daqui andando assim, vai ter que ser guinchado. Já pegou o telefone, ligou para o seu irmão que estava lá à frente, a pessoa veio com o guincho, levou ele para casa, colocaram o carro na oficina, os irmãos não deixaram meu marido ir para o hotel, levaram para casa deles, meu marido tomou banho, sentou na mesa deles, pessoas que ele nunca tinha visto.
Porque a palavra de Deus que o meu marido tirou ali na hora que ele estava na chuva, ele disse que sentiu no bolso algo e ele viu era um papel. E ele abriu que o anjo do Senhor estava indo à frente. E essa palavra de Deus, ela tem o poder de nos ensinar, ela é o manual do cristão. E nós precisamos conhecer o nosso manual para sabermos como viver cada momento, cada situação. E esse testemunho, ele é muito forte, porque o meu marido viveu uma experiência nova com Deus. E eu vou dizer para você que é possível, se Deus colocou o desejo, Ele vai colocar em você agora a forma de realizar isso. E as 3 regras que eu vou deixar para você é muito simples. A primeira, você inicia orando. Toda vez que você pegar a tua palavra de Deus, para que o Espírito Santo não permita que você desanime. Peça para Ele ânimo, peça para Ele direção, peça para Ele te fortalecer. E eu vou contar para você, não tenha pressa, nem que seja um capítulo por dia. E eu vou dizer para você que Deus está te chamando para algo mais forte, mais profundo. Mergulha com o Espírito Santo de Deus. E a primeira regra que eu disse para você, comece orando toda vez que pegar a sua Bíblia. Um segredo, guarda ele. Procure um momento que você está a sós com Deus. Vai para o teu quarto mais cedo, ou fica na sala quando as crianças forem dormir. Faça um momento especial, ou quando todo mundo sai de casa, se você fica em casa, pega a tua Bíblia, o teu caderno, começa o teu dia com a palavra de Deus e você vai descobrir a grandiosidade, a preciosidade que é andar com o Senhor. O segundo tema que nós temos, da segunda regra básica, que eu vou te garantir que é eficaz, você tenha um planejamento de como você vai estudar a palavra de Deus. E Gênesis é lindo, são 50 capítulos. Gênesis de 1 ao 11 vai falar para você da criação, do dilúvio, de tudo que aconteceu. Depois do 12 até os 50, vai falar de José, vai falar de Abraão, vai falar dos grandes homens ali que nós amamos contar a história para as crianças e que amamos também tirar experiências. Você não vai começar por Gênesis, o conselho que eu te dou, começa por Marcos, por Lucas, por Mateus e depois João. Anota já isso aí para não esquecer. E você pode salvar esse vídeo para ver depois também. E já compartilha com alguém da família ou da igreja para que comece a ler a Bíblia junto com você. Cada um faz no seu tempo, na sua casa. Mas eu vou dizer para você, a palavra de Deus ela é tremenda. E a terceira regra para finalizar que eu vou deixar para você é que você tenha constância. Faça chuva, faça sol, seja domingo, seja terça, seja quarta, faça a leitura da tua palavra. Porque se você pular um dia, você vai achar no direito de 2 e depois de 3. E quando ver, você já não está estudando a palavra de Deus mais. Quando você tiver conhecimento e o Espírito Santo começar a usar essas páginas, porque a Bíblia não é só páginas, ela é boca de Deus falando, é Deus ministrando cura, Deus ministrando crescimento, é Deus dando experiências, é Deus mostrando o que Ele fez, é Deus revelando. E você sabia que um coração ativo na palavra de Deus não fica doente? Um coração ativo, vivo na palavra, manda a depressão embora, manda a ansiedade embora e vai começar a tomar dessa água viva que é a palavra de Deus. E eu fico muito feliz. Se você quer ajudar esse vídeo chegar a muitos corações, você pode. Curte aí, não sai sem deixar pelo menos um amém. Mas eu gostaria que você escrevesse: eu vou mergulhar mais fundo na palavra. Isso é maravilhoso. Escreve, mergulha mesmo. E eu tenho certeza que você vai estar aqui comigo em outros vídeos e você vai falar: lembra da mensagem da palavra de Deus? Eu mergulhei. E Deus vai
fazer de você um obreiro aprovado, porque para ser aprovado tem que conhecer a vontade do Pai. E como nós conhecemos a vontade de Deus? Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus. E que Deus te use poderosamente em cada versículo, em cada capítulo. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou ajudar você naquilo que for possível. Tudo que for possível, tudo aquilo que nós pudermos estudar e aprender junto. Deixa aqui a tua dúvida, deixa aqui algo que você sentiu nesse momento da palavra e que Deus te use poderosamente em todo o tempo. Eu vou lançar uma palavra profética na tua vida. Sê tu uma bênção sobre a terra e por onde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor é contigo. E que Deus te abençoe. Não esqueça, compartilha já. Deus abençoe. Amém.